Boa noite, tudo bem, pessoal? Deixa eu botar um filtrozinho aqui. Porque fim do dia, né? A gente precisa de um filtro. Vamos esperar a Aline entrar aqui pro nosso bate-papo hoje, que eu acho que vai ajudar muitas mamães aí pra gente falar desse aspecto da saúde das crianças que é tão importante, que é receber através do leite materno, né, esses nutrientes tão fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Vamos lá. Deixa eu mandar para a Aline aqui. Ei, Nina. Ó, Marcela aí também. Boa noite, querida. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa Prazer e noite. honra ter você aqui, Ah, viu? prazer e honra é toda minha. Que cuidou tão bem de mim durante a gestação, vai voltar também a cuidar agora. Gente, deixa eu apresentar para vocês a Aline. Então, ela é uma nutricionista espetacular, fenomenal, que cuida de nós mulheres em várias fases da nossa vida, né? Durante, assim, ciclos menstruais, algumas patologias específicas também das mulheres e também nesse preparo para conceber, no preparo durante a gestação e também agora, né, nessa fase que nós duas estamos compartilhando, tão importante, que é de nutrir um outro ser humano, né? É uma dádiva, né, Aline? Mas que requer muita responsabilidade e uma equipe bacana acompanhando a gente para poder não faltar nada, né? Exatamente, exatamente. É uma honra, um prazer estar falando com você. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite de falar sobre um assunto tão importante, né, para nós mulheres que estamos passando por esse puerpério, por esse pós-parto, a gente vivenciando juntas essa fase, né, quase que simultaneamente. Lucas e João É. Pedro nasceram praticamente Na na mesma mesma semana. semana, né? E foi um prazer preparar o seu corpo para receber. O Lucas, tenho certeza que ele hoje ele recebe todos esses cuidados que você teve, né? E é o que você falou mesmo, Bárbara, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? É o que eu falo com todas as minhas pacientes. A partir do momento que nós estamos gestantes, né? A partir do momento que houve ali a fecundação, a responsabilidade é nossa, né? A carga genética a gente tem ali 50% da mãe, 50% do pai, mas enquanto a gente torna o nosso corpo uma morada para esse bebê, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? A forma como a gente se alimenta, a alimentação que a gente tem durante a gestação, ela pode interferir, né, até 3 gerações depois do nosso bebê. Então Isso percebam é o lindo. poder que a gente tem nas mãos, né, de poder gerar uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto extremamente saudável, né? Como que a gente consegue fazer isso que a gente chama de programação metabólica, né, dos 1000 Você me dias? falou disso há 2 anos atrás, quando a gente se conheceu. E depois disso, eu participei de alguns congressos e que falaram que tiveram aula só sobre epigenética. E eu lembrei muito de você, falando dessa coisa da transgeracionalidade das nossas ações hoje, né? Assim, que realmente a gente está impactando 3 gerações para frente. Isso é lindo. Isso é lindo, isso é lindo. E é importante que as mais mulheres saibam disso, né? Porque a gente tem uma coisa que é muito cultural da gestação, né? De como agora durante a gestação a gente pode comer de tudo. Agora aproveita que você tá grávida, que, né? É. Como que você quiser. E na verdade não é bem assim, né? Eu acho que um dos momentos onde a fase da mulher, onde a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação às escolhas alimentares é durante a gestação. Porque a gente não está impactando somente a nossa vida e a nossa saúde. A gente está impactando a vida do nosso filho, né? Daquele serzinho
que está ali dentro do nosso corpo e também das próximas gerações depois desse bebê. Então, é um momento muito importante que nós temos que ter uma preocupação muito grande. E agora também, que é o tema da nossa live, né? É a lactação. É a lactação. Gente, lembrando assim que a gente está numa caminhada. Isso tudo que a Aline falou é muito importante. Então, o pré-concepção, depois a gestação toda. E agora o momento da lactação, né? O leite materno é o principal alimento para o bebê. Isso aí, assim, é chover no molhado, né? Se eu fosse falar de todos os benefícios do leite materno. Mas vamos falar dessa mãe que está amamentando, ela tem uma demanda muito maior de nutrientes, assim como na gestação, mas na lactação também, para produzir 1 litro de leite por dia, às vezes 700 ml, às vezes é 2 litros. A capacidade do corpo da mulher de gêmeos é de produzir até mais de 2 litros de leite por dia. Para ter essa produção, gente, para ter a demanda energética que o nosso corpo tem para cuidar de um ser humano, que não é só amamentar, às vezes tem a mãe que não, né, que amamenta misto, enfim. Não vou nem quantificar isso da demanda, mas é uma demanda muito grande, privação de sono. Então, a nutrição nos ajuda em tudo isso. E faz parte da programação metabólica desse bebê. Então, se esse bebê amamenta durante 2 anos, nesses 2 anos a gente está tendo uma programação metabólica, né? E a suplementação, que é o assunto principal de hoje, né? Mas eu queria só deixar um recado assim, importantíssimo no início da live, que ela é a cereja do bolo. Eu não sei se você concorda comigo, Aline, mas assim, para a gente fazer esse bolo bem feito, a gente precisa de ingredientes básicos, né? Então, assim, o estilo de vida, não adianta nada a gente suplementar de A a Z para essa mãe se ela não tem um hábito de comer comidas de verdade, se ela se alimenta com muitos ultraprocessados, se ela assiste tela até meia-noite enfim, né? Não cuida, né, dos outros campos da vida dela. Tem um estilo de vida muito estressante, não vê o ar livre, não tem contato com a natureza. Então, assim, isso. Não adianta a gente chegar e falar assim, ah, não, ó, quero ir nela para poder me suplementar tudo, mas eu não estou disposta a mudar nada, né, do resto. Exatamente, concordo muito com o que você falou. Assim, a suplementação ela é fundamental na gestação, porque realmente a gente precisa, né? A mulher lactante, a gente tem uma demanda de nutrientes muito alta e em alguns casos a mulher não consegue ingerir essa quantidade de nutrientes, de micronutrientes na dieta, então precisa ser suplementado sim, mas eu concordo com você que a suplementação não é tudo. Não dá pra gente basear a nossa saúde em uma cápsula, né? Então, assim, o nome já fala, é para suplementar, para dar algo a mais do que você já come. Não substitui. Nenhum suplemento substitui um alimento. Né? Então é importantíssimo que essa base seja uma base bem feita, como você disse, ter um bom estilo de vida, prezar por um ambiente tranquilo, um sono de qualidade, mesmo dentro da privação, mas enquanto puder dormir, puder descansar, que seja um sono de qualidade. Pratique uma atividade, que seja uma atividade de relaxamento. Tem que ter os outros pilares, né, durante esse período da lactação, porque tudo influencia, né? A própria produção de leite mesmo, na verdade, eu falo com todos os meus pacientes, tem uma questão emocional muito grande também por trás, né? Então, precisa ter um momento, um período de bem-estar, de cuidado, de relaxamento, porque isso vai impactar, né? O sono. Quanto mais tranquila essa mulher tiver, quanto mais descansada essa mulher tiver, melhor é a produção de leite. Então, é todo um conjunto da dieta, dos hábitos de vida, da suplementação, do sono de qualidade, do descanso. Esse conjunto que vai determinar aí que essa mulher tenha um sucesso nessa amamentação e a gente consiga, de fato, ter um leite também que seja melhor possível, mais nutritivo possível para esse bebê. E você falou ali, né, muito bem, que muitas vezes, mesmo se essa mulher se alimentar muito bem, que isso é uma dúvida que sempre que eu abro caixinha de perguntas, sempre que surge esse assunto de suplementação, e foi inclusive uma coisa que motivou eu fazer esse convite para essa live, foi da indagação de muitas seguidoras, falando assim, ah, Bárbara, mas mesmo se eu como muito bem, meu obstetra nunca falou disso, meu pediatra nunca tocou no assunto, eu não preciso, tipo, você falou que eu não preciso de olhar isso porque eu já como bem.
assim, primeiro que comer bem, né, Aline, é Acho difícil de achar algum profissional que, numa consulta, que às vezes você tem tanta demanda com RN, eu tô falando por mim, que eu sou muito atenta à alimentação da mãe, mas às vezes a gente é atropelado com tantas questões do RN naquela consulta que você não consegue fazer um recordatório alimentar da mãe decente, não consegue. sim, Eu acho que sim. a minoria dos pediatras, nós pediatras conseguimos fazer isso com a alimentação da mãe. A gente Sim. pergunta, como é que tá? Se tem alguém que cozinha pra você? Às vezes, se a mãe E já é bom passou que pela apoia, consulta de né? pré-natal, você já conseguiu com mais calma abordar como é que é a alimentação daquela família. Mas se essa mãe não fez a consulta de pré-natal, muitas vezes ela chega lá com mil e um problemas. Que ela não quer nem saber o que ela comeu ontem pra te contar, entendeu? E aí você também, se for se apegar nesse detalhe, uma consulta de um neném de 5 dias. Sim, e são Né? tantas responsabilidades, né? É. Tantas descobertas que essa mãe, além dela não lembrar se ela comeu, muitas vezes ela nem comeu. É. Porque se às vezes ela não tem uma rede de apoio, uma pessoa vai preparar uma alimentação para ela. Porque assim, para quem é mãe aqui, sabe que nos primeiros dias, por exemplo, nos primeiros meses, lavar um cabelo é luxo. Né? Fazer uma unha é luxo, né? Então, precisa de ter uma pessoa para ajudar. Então, muitas vezes essa mulher acaba tendo uma alimentação muito deficiente. E eu também, o que você falou, assim, às vezes é muito relativo uma mulher que fala assim, me alimento bem. Bem para quem? Né? Então, assim, é importante a gente entender o que essa pessoa entende como uma boa alimentação. E as demandas nutricionais durante a São muito lactação grandes, são né? muito grandes. Então, é muito difícil a gente conseguir, mesmo que essa mulher, que é uma realidade da minoria, né, tem uma excelente rede de apoio, né, que tenham profissionais que ajudem durante esses primeiros meses, mesmo assim, é muito difícil ela conseguir colocar todas as demandas nutricionais de micronutrientes, principalmente nessa alimentação, sem uma suplementação. Então, a gente tem alguns nutrientes que são consensos, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que precisa ser suplementado, a própria suplementação de ferro do bebê, a suplementação de vitamina D do bebê. Então, assim, por que existe isso? Porque realmente a demanda é alta e a gente precisa de ter esse suporte, né? E a nutrição, nessa fase da lactação, é extremamente importante, porque ela vem para otimizar a produção de leite materno, né? Então, assim, então eu estou desnutrida, eu vou ter deficiência de leite materno? A gente sabe que existem mães em situações muito precárias que têm uma boa produção de leite. Mas o que a Porque nutrição o corpo da mãe extrai tudo que tem de bom para poder passar para aquele leite. Só que aquela mãe vai ficar depletada de tudo, vai ficar, né? A gente tem que olhar para a mãe, é para ela que a gente tem que olhar Tem também. mulheres, nesse caso, que, assim, perdem dentes, né? Porque a demanda de cálcio é muito grande durante esse período, né? Uma mulher perde dente durante o período da lactação. Ela está completamente com a saúde óssea dela completamente prejudicada, né? Porque a prioridade é do bebê. Durante a lactação, o corpo entende que a prioridade é o bebê. Né? Então, assim, a nutrição nessa fase, ela vai otimizar, vai melhorar a qualidade desse leite materno, ela vai garantir estoques de nutrientes para a mãe e para o bebê, porque a gente abre embora a prioridade do bebê, mas a mãe continua existindo. Ela continua tendo necessidades nutricionais, né? A alimentação nesse período vai também propiciar um excelente desenvolvimento, um excelente crescimento também para esse bebê. Então, a gente tem nutrientes que são extremamente importantes, tanto é que é um dos nutrientes que você me pediu que a gente focasse bastante, que é o DHA, né, que é o ômega 3, que é totalmente influenciado pela ingestão da mãe. É um dos nutrientes que a gente tem, assim, muitos artigos científicos, né? A bibliografia do DHA, hoje em dia, assim, para mim não tem dúvida da importância da gente suplementar isso para gestante, para lactante, né? Não tem um dúvida. nutriente essencial, nosso corpo não produz, né? Então a gente precisa ingerir, né? Então é um dos nutrientes que tem mais interferência da alimentação da mãe na quantidade desse nutriente do leite materno o EPA e o DHA, né? Então é fundamental. Então, além desses nutrientes, vários outros nutrientes, vitamina A, por exemplo, vitamina E, a gente tem aí mais de 80% da necessidade aumentada durante a lactação. Então vejam a importância que tem, né, a alimentação e a suplementação nessa fase. E assim, é legal você falar, né, dessas que vão muito, então a vitamina A, a vitamina E, gente, é muito ligado com o que a mãe vai passar para o bebê. Já a vitamina D, por exemplo, não.
Então, não passa, o que passa pelo leite é muito pouco para o que o É bebê 20%. precisa. Então, o bebê vai precisar de suplementar a vitamina D desde o nascimento, né? É. Se a gente fosse Então, suplementar essa mãe, por exemplo, né, tanto é que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem isso muito bem preconizado, que é 20% somente da vitamina D da mãe vai para esse leite materno. Então, seria, no mínimo, uma suplementação de 6.000 I de vitamina D por dia para essa mãe. Então, é muito mais fácil suplementar o bebê, né? Que é uma recomendação que vocês pediatras têm para esse bebê, já logo nos primeiros dias de nascimento, que é a suplementação de vitamina D, de 200 I, né? isso mesmo. E o ferro também, antes de a gente entrar no DH, eu acho que é outra coisa que vale a pena, porque eu fico assustada também com o tanto de mães que às vezes eu recebo que falam assim, ah não, meu médico falou que era só para suplementar, às vezes para no parto, mas é só até 3 meses, depois não precisa mais. Independente de como estava no terceiro trimestre essa mãe, independente de como é que foi a perda de sanguínea no parto, independente do peso desse neném ao nascer, que são vários fatores de risco para anemia ferropriva. Então, ano passado, 2021, a gente saiu, né, as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, revisitando aí as diretrizes de 2018, mas trazendo assim, a suplementação ela é muito baseada se esse bebê se enquadra ou não nos grupos de risco. E aí eu queria só citar um dos grupos de risco baixa reserva materna. Então, aquela mãe que teve filhos muito próximos um do outro, então gravidezes que aconteceram muito perto, menor que 2 anos de intervalo. Quantas mulheres não passam por isso, gente? Muitas. Sangramento aumentado, baixa reserva no terceiro trimestre e não suplementação da gestante lactante. Não coloca até 3 meses que é lactante. Não, gente, é não suplementação. Então a gente tem que ver como é que tá essa reserva materna, pra gente até decidir se a gente vai entrar com ferro pro bebê com 3 meses ou com 6 meses, né? Exatamente. Isso é muito Então, individual, né? Por isso a é. importância do, Isso do, do deve ser profissional. individualizado, tá, gente? A gente não vai conseguir passar aqui pra vocês uma receita de bolo, né, Aline? Não, não. Por isso que é tão importante, né? A visão do profissional, do médico, acompanhando essa gestante, essa lactante, esse bebê, e do profissional nutricionista também, né? É muito importante a suplementação de ferro durante a gestação. A gente tem várias fases, né? Dá vários picos de hemodiluição durante. O ferro é um dos nutrientes onde a gente mais divide com o bebê durante a gestação. É o ferro. Então, precisa ser suplementado o ferro durante a gestação. E mais importante de avaliar é como que está sendo essa demanda de ferro durante a gestação e também como que essa mulher vai para o parto também, né? Então, eu costumo... Todas as minhas pacientes, elas não vão para o parto antes de ser avaliada essa quantidade, esse estoque, essa ferritina. Porque a gente não sabe. Existe né? Não sabe qual que vai ser a via de parto, né? Se vai ser uma cirurgia, se vai ser um parto. Então, essa mulher perde muito sangue, né? Então, é importantíssimo que ela já vá para esse trabalho de parto muito bem nutrida, né? Ela já vai com estoques de ferro para preparar tanto para o parto quanto para o pós-parto. A gente sabe, tem alguns trabalhos muito bacanas sobre isso, relacionando a deficiência de ferro com a redução do afeto entre mãe e bebê. Né? Então, essa mulher que perdeu, que já foi para o parto com uma deficiência muito grande de ferro, durante o parto, ela perdeu muito sangue, ela vai ter um risco aumentado para depressão pós-parto. Ela vai ter um risco aumentado para baby blues. Está muito associado com a sensação de segurança e de afeto entre mãe e bebê. É fundamental, um nutriente que, assim, é fundamental. Ele precisa ser suplementado e acompanhado durante a gestação, né? Exatamente. E na lactação a gente vê, às vezes, né? Existe, assim, né, gente, a perda de cabelo normal na mãe, que é uma, assim, normal porque o eflúvio telógeno ele é fisiológico, mas ele é muito intensificado naquela mãe que tá com deficiência de nutrientes. E aqui eu vou usar um nome comercial, tá, gente? Assim, não é tomar Pontogar que vai resolver, não, né, Aline? A gente tem que cuidar daquela mãe como indivíduo, ver como é que tá o estoque dela de ferro, porque muitas vezes é isso, um baixo estoque de ferro vai aumentar essa queda capilar, que já é um pouco normal, mas ela pode ficar mais intensificada. Exatamente. Não, Esse é um problema tão pequeno perto de uma depressão pós-parto, né? Mas eu acho que a gente tem que falar também. Tem que falar, até porque o eflúvio telógico, ele é normal, né? A gente tem, durante a gestação,
a queda de cabelo ela é muito reduzida, né? Então, eu lembro durante a minha gestação, geralmente, depois de tomar banho, eu olhava ali o ralinho, pegava aquela quantidade de cabelo e ia medindo. Durante a gestação, caía 2, 3 fios, era maravilhoso. Então, é natural que a gente devolva isso né, para a natureza. A gente tem ali uma queda de cabelo, né? Na verdade, não deve ser uma queda de cabelo intensificada, aumentada, mas que sim, a gente vai ter uma queda de cabelo nesse período. E aí, o estado nutricional da mulher, ela vai influenciar se essa volta do cabelo a cair. É importante essa mulher avaliar se o cabelo voltou a cair ou se ele está caindo de forma intensa. Né? Se está caindo em mechas de cabelo. Então, o estado nutricional dessa mulher vai impactar como que vai ser esse fluxo fisiológico. Se vai ser um fluxo fisiológico onde o cabelo volta a cair, ou onde essa mulher começa a perder cabelo, de fato. Né? Então, o estado nutricional é fundamental. Tanto de ferro, zinco é extremamente importante, está muito associado com o excesso de queda de cabelo também. Então, são nutrientes fundamentais que a gente precisa avaliar nesse período. Perfeito. E as vitaminas hidrossolúveis também, né, gente? A gente sabe que elas passam pelo leite materno. Vitamina B12 é tão importante. E não é só a lactante vegetariana e vegana que precisa de suplementar. Muitas vezes uma pessoa, uma mãe que está amamentando, que consome carne, que consome ovos, ela pode ter uma deficiência de vitamina B12. E não é raro, né, Aline, isso acontecer. Não é raro. E a vitamina B12 é uma das vitaminas que a gente sabe, tem evidência científica, que está relacionado com o sucesso da amamentação. Então, muitas mulheres que têm dificuldade em amamentação, dificuldade na produção de leite, são mulheres que provavelmente são deficientes em vitamina B12. Então, é fundamental, tanto vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, tanto iodo, selênio, colina, são micronutrientes fundamentais que precisam estar presentes na alimentação da lactante para que esses nutrientes eles vão diretamente para o leite materno. Então, são nutrientes que precisam estar na suplementação, na alimentação, que eles vão impactar diretamente na qualidade desse leite. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho do DH, então, que eu interrompi, eu falei, fomos lá nas outras vitaminas e você ia falar do DH. O DH, gente, eu queria também falar um pouquinho. Bom, eu fiz um post na semana passada sobre isso, porque várias mães também me perguntaram, né? Porque tudo começou com uma pergunta na caixinha que falaram se eu suplementava. E se tinha que suplementar, né, pro bebê que amamenta. Eu falei, não, pra mãe que amamenta. Então, o bebê, o recém-nascido, a gente tem tanta coisa com ele. Então, assim, pra ele, a gente vai suplementar vitamina D e o ferro, dependendo da época, mas em algum momento também a gente vai começar a suplementar o bebê. De forma geral, a gente suplementa sempre essa mãe que tá produzindo esse leite, que está nutrindo esse bebê. Então, a gente vai cuidar muito da suplementação da mãe. E o DHA é isso, né? Então, ele passa... A gente já sabe que os níveis presentes no leite materno estão muito ligados com a ingesta da mãe. E aí, tem até um livro que é interessante, chama Além da Nutrição, que vai falando muito sobre nutrição durante a gestação, principalmente, mas durante a amamentação também. E aí ele descreve, assim, com muitas evidências científicas, inclusive da Cochrane, que é uma base de dados muito relevante, né, na literatura médico-científica, dos benefícios do DHA, inclusive para reduzir parto prematuro, para melhorar a cognição, resolução de problemas, a acuidade visual para esse feto e para esse bebê depois. E depois que esse bebê, né, já nasceu, enfim, que ele já ganhou esses benefícios durante a gestação, a gente também tem vários benefícios. O cérebro, gente, ele aumenta muito nos 3 primeiros anos de vida. E o DHA, ele faz parte da formação desses neurônios. Então, simplesmente não pode faltar, a gente não pode deixar isso de lado. E aí, né, assim, as pessoas falam, mas nós temos fontes de DHA na alimentação. Temos, né? Temos sim, né, Aline? Eu quero que você venha ainda mais com sua expertise nisso. Mas eu achei tão curiosa uma frase que eu queria falar aqui antes de você, que veio desse livro, falando, aí estava descrevendo as fontes naturais, né, que são os peixes de água profunda, as algas, o salmão selvagem. E aí falando que no Brasil, gente, não é uma realidade na nossa população ter salmão selvagem. A gente não tem aqui. O salmão que chega aqui pra gente é todo de cativeiro. Outros peixes de água profunda são contaminados com metilmercúrio.
Então, para você consumir tudo que você quer. E aí ele veio assim: ah, não, mas se a lactante consome pelo menos 300 gramas de sardinha na semana, a gente teria níveis aceitáveis de DH. Eu falei, gente, esse aceitáveis me incomodou tanto, porque eu falei assim, gente, primeiro, quem que consome 300 gramas de sardinha na semana? Eu, assim, não é uma coisa também que eu vejo com frequência. E segundo, que eu não quero um aceitável, eu quero o ótimo, né? A gente quer o ótimo. E para a gente ter Exato. o ótimo, a gente sabe que a gente precisa de suplementação, né? Infelizmente, infelizmente não. Que bom que a gente tem disponível, mas a gente não consegue isso só da alimentação, né? Não, não, e até porque, até devido à nossa cultura também, né? Por exemplo, a gente mora aqui em Belo Horizonte, né? A gente não tem acesso a peixes frescos, então a gente precisa lançar mão disso. Eu atendo mulheres que moram no litoral, que conseguem peixes frescos todos os dias, então é completamente diferente a demanda de suplementação para essa mulher. Mas no caso de nós, mulheres que moramos, né, no interior do Brasil, enfim, a gente precisa ter essa suplementação. Você falou esse dado importante da questão do desenvolvimento cerebral da criança. Tem uma coisa muito legal que é, até a criança, até os 2 anos de vida, ela tem ali 77% do cérebro, do peso cerebral, né, do peso do cérebro de um adulto. Então é muito importante, nesses 2 primeiros anos de vida, a gente cuidar da saúde desse bebê, da nutrição e fornecer fontes boas, né, de ácidos graxos. É importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo, cerebral e visual dessa criança, porque nos 2 primeiros anos de vida ela já tem 77% do peso cerebral de um adulto. Então, o que a gente conseguir fazer nessa fase é fundamental, porque a partir de 2 anos já tem 77% formado. Então, a gente consegue mudar muito pouco depois disso, né? Então, essa é uma fase fundamental. E é importante também a gente frisar que a gente está falando aqui da suplementação de DHA para mulher que amamenta, né? Para mulher que não amamenta, se ela quiser suplementar o DHA e o EPA, se ela quiser fazer o consumo do ômega 3, tá tudo bem, mas é para consumo próprio, né? Então a recomendação é da suplementação desse bebê, da mulher que não amamenta, dessa criança, após os 6 meses. E também da mulher que amamenta, ter a suplementação do ômega 3 durante a lactação e dos 6 meses é exclusivo, né? Depois desses 6 meses, esse bebê também tem recomendação de suplementação de ômega 3 para esse desenvolvimento cerebral até os 2 anos de vida, né? Então é importante a gente salientar isso. E também não é para todo mundo, também não é para as pessoas fazerem uma autossuplementação, né? A gente sabe que tem mulheres, por exemplo, com trombofilia, que fazem uso de anticoagulante, que não é recomendado altas doses de ômega 3, então é importante passar por um profissional, né? Então a gente está falando aqui de mulheres saudáveis e da demanda, do consenso da suplementação do ácido graxo para mulheres e para bebês. Então, realmente essa questão em relação à alimentação a gente tem que levar em consideração, porque na nossa dieta a gente não tem tantas fontes assim de DHA, e é importante também a gente frisar uma questão, Bárbara, porque assim, eu recebo muitas mulheres às vezes no consultório, já na gestação mais avançada ou após a gestação, fazendo suplementação de 1000 miligramas de DHA apenas. Então é importante que a gente tenha essa visão como um todo. Não só o DHA, né? A gente sabe da relação do DHA para todo o processo cognitivo do bebê, mas o EPA também é muito importante. A gente precisa do EPA inclusive para a absorção do DHA. Né? O EPA, nas mulheres, por exemplo, durante o pós-parto, está muito relacionado também à prevenção de depressão pós-parto, né? Principalmente para as mulheres que já têm predisposição à depressão, tem casos na família de depressão. Então, o EPA é a fração do DHA muito recomendada. Você trocou minha suplementação no terceiro trimestre pensando nisso. Assim, não, vamos trocar para um que tem maior teor de EPA nesse finalzinho, porque isso ajuda, né, a diminuir a chance de depressão pós-parto. Eu achei isso fantástico. E baby blues também, né? Então é importante isso. E aí, o consenso geral, né, que a necessidade de DHA nesse período da lactação é de 200 miligramas de DHA, né, no mínimo, né? Então é importante a gente observar o seguinte: existem, quando a gente olha no mercado, né, Aline, qual é o ômega 3
mais recomendado, né? Quando a gente vai olhar no mercado, tem uma diferença gritante, inclusive de valores de ômega 3. Por que tem um ômega 3 que custa R$ 50 e um ômega 3 que custa R$ 200, né? É importante que a gente observe o que está contido nessa cápsula, né? O que a gente vê, na maioria das vezes, esse produto mais barato, a gente tem óleo de peixe. Então, quanto de ômega 3 está contido nessa cápsula de ômega 3, de óleo de peixe, né? E muitas vezes a gente compra um produto onde uma cápsula de óleo de peixe tem 200 miligramas de ômega 3. E desse ômega 3 a gente ainda tem a relação entre EPA e DHA, né? Então é importante que essa mulher esteja atenta a isso e o profissional também esteja atento para orientar essa mulher de um produto que tenha uma quantidade adequada de ômega 3 e que tenha quantidades adequadas também de DHA e de EPA, né? Eu geralmente recomendo às minhas pacientes a ter uma suplementação de pelo menos 1.000 miligramas de ômega 3. Né? Então, geralmente a gente tem aí, a maioria dos produtos dos melhores do mercado, a gente tem geralmente 330 de EPA e 220 de DHA. Então, isso vai variar de acordo com a dieta dessa mulher. Então, se ela tiver ali uma ingestão de peixe, pelo menos ali a gente recomenda até 3 vezes por semana. Mais do que isso, a gente tem aí um risco pela contaminação de metais pesados, né? Principalmente o mercúrio, como você me disse. Para todo mundo entender aqui, esse metal pesado está presente nesses peixes grandes. Então, quando a gente pensa assim na suplementação de ômega 3, muita gente fala assim, mas eu como salmão, mas eu como atum. São peixes muito grandes, né? Então, a gente sofre a bioacumulação. O que é isso? Lá no ecossistema, né, marinho, a gente tem o peixe pequeno, que ele é alimento do peixe um pouquinho maior, que esse peixe maior é alimento de um peixe um pouquinho maior. Então, quanto maior esse peixe na cadeia alimentar, mais contaminado ele tá. Porque ele come o peixe, comeu o peixe menor, que comeu o peixe menor, comeu o peixe menor. Então, no final da cadeia, é um peixe que está mais contaminado por mercúrio. Então, não são boas fontes o salmão, o atum. Então, quais são as melhores fontes de ômega 3 na alimentação do peixe? Os peixes menores. Então, como você disse, Bárbara, brilhantemente, a sardinha, ela é uma boa fonte. Então, se a mulher tem ali, gosta de sardinha, consegue preparar ali, fazer um prato, eu gosto muito de escabeche de sardinha, que é uma receita super fácil. E sardinha é um peixe muito barato, né? Então, para aquelas mulheres que têm ali uma alimentação financeira, que não conseguem, não podem ter ali, não tem acesso a um ômega 3 de qualidade, incluir a sardinha 2, 3 vezes por semana na alimentação é ótimo, porque é um peixe que é ali barato. E aí eu até anotei... Porque não é todo mundo que tem acesso a uma nutricionista, né? Que vai fazer uma exclusiva para você. Então, realmente, isso é muito importante. A gente também trazer um pouco mais pro dia a dia, né? O que é factível. Dia a dia. Ótimo essa dica. Então, se, por exemplo, em uma sardinha, eu anotei para não esquecer aqui, a gente consegue 433 miligramas de DHA em uma sardinha. Né? Então, olha a quantidade de DHA que a gente tem em um peixe. No badejo, por exemplo, também, que é um outro peixe pequeno, não é um peixe tão acessível quanto a sardinha, mas também é um peixe que a gente encontra com facilidade, tem 473 miligramas de DHA, assim como na pescada também. Né? E aí muitas mulheres às vezes falam assim, Aline, mas eu como tilápia, né? Eu como muita tilápia, eu como tilápia 3, 4 vezes por semana. E tilápia é um peixe muito pobre em DHA. Tilápia tem mais ou menos 113, 110 miligramas de DHA. Então não é uma boa fonte. E também a gente sabe que é um peixe de cativeiro, né? Então é um peixe que é alimentado com ração de grãos. Então a gente sabe que é um peixe que também não é interessante a gente ter um alto consumo durante a gestação. Então é fundamental a gente entender isso, dessa importância. Assim como o salmão, né? Que é de cativeiro. Que é de cativeiro, mas é um peixe grande, né? Tanto o salmão quanto o atum são peixes muito grandes. Então a gente tem aí maior risco de contaminação por mercúrio, que é um metal, que ele é tóxico para o cérebro do bebê, né? Então é importantíssimo que, tanto na gestação, o consumo seja o mínimo possível, né? E na lactação também seja o mínimo possível. Aline, eu tô morrendo de vontade de comer um japonês. Come o japonês, mata à vontade, mas não precisa de ter toda semana, né? Então, às vezes, é importante a gente ter esse equilíbrio também, né? Não precisa ser 0
esse alimento, mas também precisa fazer parte da sua alimentação habitual. Então, é extremamente importante. Então, ok. Vou fazer o uso da suplementação. Não gosto de sardinha, não gosto de badejo, não gosto de peixe. Vou fazer o uso da suplementação. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Além dessa atenção que eu disse em relação ao óleo de peixe, para a gente identificar e conseguir interpretar a composição nutricional desse produto para saber o quanto de ômega 3 tem nesse óleo de peixe. Uma outra informação muito importante que a gente tem que atentar é que esse produto seja livre de metal pesado. Então, existe um selo, né, nesses produtos que certificam que essa cápsula ela é livre de metal pesado. Então, é fundamental. É o selo da ISFOS, né? Isso, exatamente, exatamente. É importantíssimo que tenha esse selo também, para garantir que seja um produto limpo, que não vai fazer mal para esse bebê, enfim. E aí, voltando também nessa questão que eu me lembrei agora, que a gente fala da questão financeira, porque a gente tem que falar para um público, né? Quando a gente está numa live, né, Bárbara? A gente está falando tanto para a mulher que tem a condição de comprar aquele ômega 3 de R$ 200 na farmácia, quanto para aquela mulher que esse produto não é tão acessível assim. Existe um dado muito legal que eles mediram a velocidade que esse ômega 3 chega, principalmente esse DHA chega no leite materno, e por quanto tempo ele fica ali. Mais ou menos em média de 6 a 8 horas após a ingestão do DHA, esse leite materno já tem esse aporte ideal do DHA ali para passar para esse bebê, e esse aporte de DHA ele permanece por 3 dias no leite materno da mãe. Olha que legal. Então, para uma mulher que não tem tanto acesso, a gente pode passar a suplementação de 3 em 3 dias. Que a gente consegue manter ali, ter uma manutenção do DHA. Agora, para aquela mulher que tem um acesso, que pode fazer uso dessa suplementação, a gente passa todos os dias. Porque aí a gente consegue garantir, né, que tenha boas fontes aí todos os dias para esse bebezinho. Maravilha, fantástico. Então, gente, eu acho que foi isso, assim, do DHA. Você contemplou tudo que a gente precisava de saber. Nas caixinhas de pergunta, surgiram mais algumas coisinhas que eu acho que vale a pena a gente falar, assim. Então, a gente abordou, né? Uma das 3 perguntas que mais surgiram na caixinha foi: o que é fundamental para a mãe que está amamentando tomar? Então, na verdade, assim, a gente já falou aqui de alguns que são muito importantes. A Aline, né, falou também das vitaminas do complexo B, do magnésio, do selênio, enfim, do zinco, do ferro, o DHA e do EPA, então a gente nem se fala. Se quiser, eu faço um resuminho, Bárbara, quer? Eu faço um vamos dos mais importantes? Pode. Ó, a gente vai garantir, primeiro, tá? O ômega 3, que é o que a gente frisou bastante aqui. Então, suplementação extremamente importante. Ômega 3, vitamina D, a vitamina E é importante também, vitamina A e das hidrossolúveis, vitaminas do complexo B, principalmente, gente, no pós-parto, tá? A vitamina do complexo B, principalmente B1, B2, B6, B12, a B9. Muita gente acha que tem que suplementar o ácido fólico só nos 3 primeiros meses de gestação. Isso não é verdade, a gente tem que suplementar na gestação inteira e também no pós-parto, pelo menos ali 4 a 6 semanas. Eu, geralmente, gosto de suplementar as minhas pacientes enquanto elas estiverem amamentando, porque as vitaminas do complexo B estão totalmente ligadas à energia, disposição, ao metabolismo mitocondrial. Então é importantíssimo a gente ter energia nesse momento, né? Até para conseguir lidar melhor com a privação de sono. Então é fundamental aquela mulher no pós-parto que está muito cansada, muito deprimida. Diferente daquela mulher que está bem suplementada, que ela tem energia, tem disposição para fazer tudo. Então, é extremamente importante a suplementação do complexo B também. Eu falei das vitaminas lipossolúveis, né? Das hidrossolúveis e também selênio, iodo, colina. Perfeito. E zinco. São as vitaminas importantes, tá? São as fundamentais. Perfeito. Maravilhosa. E aí, durante quanto tempo, assim, teve uma mãe que me perguntou assim, durante quanto tempo, até quando é importante suplementar? Né? Esse bebê já começou a introdução, mama às vezes 2 vezes no dia, ainda é importante? Então, em doses aumentadas até a amamentação exclusiva. Então, a gente vai... Por isso que é importante a gente... tem fases específicas que essa mulher vai passando, né? Então, enquanto ela está amamentando, amamentamento exclusivo, livre demanda, são todos esses nutrientes em quantidades aumentadas. A partir do momento que essa mulher
que o aleitamento não é exclusivo, se o bebê parou de comer, começou a comer, parou de mamar exclusivamente, a gente reduz a dose, mas mantém essa suplementação. E, obviamente, a gente vai acompanhando por exames bioquímicos, né? Então, quando que eu faço o exame bioquímico depois do parto? 2 meses depois. Tá? Então, no primeiro mês não precisa fazer exame, vai dar tudo alterado. Então, a gente espera 2 meses depois para a gente entender como é que está a saúde nutricional dessa mãe. A gente ajusta a dose nesse momento, mas a gente ainda trabalha com doses aumentadas porque a gente já sabe que a demanda é muito mais alta durante a lactação. E depois, 6 meses, lá entre 5 e 6 meses, a gente faz um novo exame dessa mãe para saber como é que estão os níveis, para a gente já trabalhar as doses. A gente já começa a reduzir doses. Alguns nutrientes a gente já retira, a maioria a gente já reduz a dose, porque esse bebê agora não mama tanto, então o corpo se adapta, né? Você é melhor do que eu, sabe disso. Então, o corpo da mulher vai se adaptando até a composição do leite materno, ele vai adaptando a partir das fases, né? Ao longo das fases do bebê, até para preparar esse bebê a comer também. Então, durante o período da lactação exclusiva, durante todo esse período precisa suplementar altas doses. Ótimo, perfeito. Teve uma mãe que perguntou se poderia tomar whey protein, creatina, essas coisas que, né, às vezes as mulheres que estão voltando aí para essa atividade física, já faziam essa suplementação antes, se teria algum problema durante a gestação. E também teve outra que perguntou da bebida alcoólica, se isso influencia na suplementação. Na verdade, vamos falar sobre esses dois aí, da creatina, do whey protein, se pode. Então, é importante a gente identificar, saber de quem que a gente está falando, né? Então, assim, não é que o whey protein não pode tomar durante a lactação, tá? Mas a gente tem que entender que mulher que é essa. Se é uma mulher que tem ali, que tolera bem o whey protein, se é uma mulher que não tem uma resistência à insulina, ou que não passou por uma diabetes gestacional, por uma mulher que tem uma saúde intestinal bacana. Então, a gente precisa entender isso. Não é que não pode tomar, mas que precisa ter uma análise, uma avaliação profissional para saber se essa mulher pode tomar whey protein ou não. Se essa mulher não puder tomar o whey protein durante esse período, a gente tem outras fontes, né? Tanto a alimentação, a adequação das proteínas da dieta, mas também a gente tem proteína vegetal, que pode ser utilizada, a gente tem colágeno também, que é muito bacana para a integridade, para a mucosa, né? Para toda a função de barreira intestinal que a gente pode utilizar também. Então é importante a gente entender de que mulher que a gente está falando, tá? Então, é muito individual. Em relação à creatina, também é importante a gente entender isso, mas a creatina, Bárbara, é um dos suplementos que a gente tem mais artigos científicos, e eu sou muito fã da creatina, principalmente no pós-parto, onde a gente está passando por a privação de sono. Então, a creatina ela tem esse efeito importante no processo cognitivo, de concentração, toda a parte cognitiva, a creatina ajuda muito. Então, foi um nutriente que eu usei muito nos primeiros meses, pós-parto, e utilizo com muitas das minhas pacientes também, então eu gosto bastante da creatina. Então, eu acho que pode ser um nutriente que muitas mulheres podem se beneficiar aí. Bacana. Bom, bebida alcoólica, gente, eu tenho até um post sobre isso, né, que fala, a bebida alcoólica, ela passa, sim, pelo leite. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que enquanto o bebê tá mamando com livre demanda com muita frequência, é dificílimo, assim, a gente conseguir conciliar com essa ingesta, mas depois que às vezes o bebê passa de uma forma muito esporádica, individualizada, às vezes uma comemoração, uma situação especial que ela escolheu para tomar uma tacinha de vinho, se ela não for amamentar ali nas próximas 3 horas, né, depende muito do IMC daquela mulher para ver a depuração de daquilo ali que ela tomou, às vezes a gente consegue, né? Porque, gente, faz parte também da vida dessa mulher, para ela até produzir leite, para ela cuidar do bebê, ela ter os momentos de prazer. A gente pode privar tudo, né, Aline? Mas tem que tomar muita cautela, né, com isso. Tem que tomar muita cautela, assim, sabe? Eu acho que pra gente, como profissional de saúde, a gente nunca vai recomendar uma ingestão de álcool, né? A gente nunca pode dizer, eu já peguei no paciente minha aqui, Nini, deixa eu te mostrar a dieta que eu tava fazendo e tinha lá, assim, final de semana, 2, 3 doses de gin. A gente nunca pode recomendar. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa promover a saúde. Então, o ideal é que realmente não tenha ingestão de bebida alcoólica, porque a gente sabe que todo o organismo desse bebê está muito prematuro, ainda não consegue lidar
com o álcool, né? Mas sim, existem algumas tabelinhas, né? Que do tempo ali da metabolização desse álcool. E como você brilhantemente disse, realmente, tem uma questão social por trás. Às vezes essa mulher vai numa comemoração, precisa desse momento. Então, assim, se puder não beber, ótimo, né? 6 meses passa tão rapidinho, mas se for muito importante para você, se fizer parte do seu contexto social, se for uma coisa que realmente é fundamental, esse post seu, que é um post que eu li recentemente, acho fantástico. Eu acho que pode ser um direcionamento aí para essas mulheres, mas frisando que nem eu, nem a doutora Bárbara estamos recomendando isso. Estamos recomendando bebida alcoólica, né? E por fim, que é uma pergunta que a gente ainda tem, né, é muito promissora, mas eu acho que a gente ainda realmente não tem recomendações formais muito robustas, né? Que é do uso de probióticos. Eu vou dar minha opinião, né, como médica, e aí quero a opinião da Aline como nutricionista, que né, até mesmo dentro da minha área, que é a gastroenterologia pediátrica, assim, a gente, em todos os congressos que a gente tem internacionais da área da gastro, sempre tem uma sala que vai falar só sobre o microbioma, só sobre a importância que o nosso microbioma, que é o quê? A nossa flora intestinal, gente, são esses micro-organismos do bem que moram dentro do nosso organismo, não só dentro, né, na pele também, isso é importante, nós temos uma microbiota gigante na pele, na boca, no intestino. Então, isso tudo está intrinsecamente relacionado com várias doenças, obesidade, diabetes, Alzheimer, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, alergias, e que sim, que quando a gente tem uma microbiota desequilibrada, a gente tem uma maior chance de desenvolver essas doenças. E que a gente cuida da nossa microbiota, em primeiro lugar, gente, com estilo de vida, com alimentação saudável, com comida de verdade, com bons hábitos. No caso do bebê, né, a gente cuida dessa microbiota dele, cuidando da alimentação da mãe durante a gestação, da via de parto, do aleitamento materno, que o leite materno é o principal simbiótico da natureza, né? Que ele tem pré-biótico e probiótico no leite, que é natural, independente se a mãe consome ou não, a mãe não precisa de consumir. O leite materno já vai com vários micro-organismos ali do bem, né? E depois, quando o bebê começa a introdução alimentar, também tomando esse cuidado. Então, e não usando muitos medicamentos, né? Então, minimizando, fazendo uso assertivo de medicamentos como remédios para refluxo, antibióticos, principalmente esses 2 grupos. Dito tudo isso, gente, a gente volta para aquela primeira frase que eu falei, que é a cereja do bolo. Eu acho que probiótico hoje em dia o uso é muito promissor. Então, tem alguns estudos, sim, que remetem, né, que o uso pode ajudar a prevenir principalmente eczema, que é dermatite atópica, e alergias alimentares. Mas a gente ainda não sabe nome, sobrenome, dose para todo mundo. Isso é uma coisa que é individualizada e que ainda é terra de ninguém, sabe? Assim, de falar assim, para quem eu vou prescrever qual, porque probiótico é igual o CPF de uma pessoa, né? Tem cepas específicas, tem quantidades específicas. Então, ainda não é aquela coisa que a gente vai tomar, não. Então, aqui, você faz essa suplementação geral, né, Aline? Então, é uma coisa muito delicada. E outra, é uma indústria bilionária. É caro pra caramba. Então, o que talvez aquela família vai estar deixando de proporcionar para aquela criança para poder comprar um probiótico para mãe? Né? Isso eu acho que é outra coisa que a gente tem que botar na balança. Será que é deixar de pagar uma vacina super importante, que às vezes só tem na rede privada? Enfim, será que às vezes até deixa de consultar com uma nutricionista maravilhosa? Porque falar, não, eu vou comprar o probiótico aqui que minha amiga está comprando e não vou na nutricionista, não. Vou só, não precisa não, eu já como bem e tal. E aí eu vou só copiar aqui o que minha amiga toma. Então isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa gastou um dinheiro com uma coisa que é cara pra caramba. E deixou de gastar em outro. Então, assim, eu queria só deixar essa minha opinião, mas eu queria saber a sua e ver se você concorda com o que eu falei. Concordo.
E só complementando, assim, na visão da nutrição, né? O que que modula? O que que modula uma microbiota intestinal? A alimentação, é a dieta. Não adianta a gente fazer o uso de um probiótico, como a Bárbara disse, caríssimo, se você consome açúcar, farinhas refinadas, alimentos ultraprocessados, Você tá matando o industrializados. probiótico que entra, né? Então você tá matando ele com a sua alimentação. É. Exatamente. Então, o que modula a microbiota é a dieta, né? Então, assim, é muito promissor, como a Bárbara disse. A gente tem ainda muita coisa por vir, assim, todos os dias sai um artigo científico novo sobre lactobacilos, sobre cepas diferentes, sobre microbiota intestinal. Então, é uma coisa que sim, tem chegado muito pra gente. O que a gente tem ainda não é tão robusto como a Bárbara disse, mas assim, o que a gente tem dentro da literatura, né? Em relação à suplementação de probióticos, é a maior excreção ali de IgA, né? Então, são imunoglobulinas moduladoras, então estão relacionadas à melhora do sistema imune desse bebê. Então, a gente tem aí alguns estudos, mas ainda realmente não tem uma literatura tão robusta, que age tanto na prevenção, como a Bárbara disse, de asma, de alergias, principalmente dermatite atópica, que tem uma relação aí também com a questão da cólica. Existem alguns micro-organismos, algumas cepas específicas, como por exemplo o Reuteri, que está composto num produto que é mais famosinho na indústria, né? Que muita gente utiliza, até como prevenção de cólica. A gente tem algumas coisas dentro da literatura. O fermento, o lactobacillus fermento também está relacionado a essa questão também da redução de doenças alérgicas, de alergias. Mas ainda realmente existem ainda uma necessidade ainda de estudos e também a gente ter esse senso crítico em relação à questão da indústria, que ela realmente induz muita coisa, né? Então, a dieta, né? Se você tem uma alimentação muito saudável, se você tem ali boas fontes de vegetais, de legumes, de verduras, frutas, cereais, oleaginosas, você já tem uma boa microbiota intestinal, né? Então, se você puder fazer o uso de um probiótico para complementar, é interessante, sim, mas isso não é essencial, como os nutrientes que a gente falou aqui, né? E também a gente precisa pensar o seguinte, a microbiota do bebê, ela é modulada inicialmente, né, pela via de parto. Então, caso venha essa mãe fazer uma suplementação de probiótico, isso vem durante a gestação. Então, desde a gestação, essa mulher já precisa fazer uso aí de algumas cepas. E não são cepas específicas, tá, gente? Importante, porque geralmente o que eu tenho muito na minha prática clínica é variando. Como a Bárbara disse, a gente não tem relação, a gente não tem nada. Essa cepa é para isso, essa cepa é para aquilo. E também a gente não tem tanta comprovação científica acerca disso. Então, o que a gente pode fazer pode estar variando essas cepas. E durante a gestação, então isso começa desde o período gestacional. E no pós-parto, então a gente tem a via de parto. Se for uma via vaginal, esse bebê ele tem ali um contato muito maior com a microbiota dessa mãe do que caso for uma cirurgia. A gente tem ali alguns micro-organismos presentes na pele, então durante o parto, a cesárea no caso, né? Não o parto, mas a cesárea, esse bebê vai ter ali um ganho menor dessa microbiota, né? Desses micro-organismos da mãe, mas em 4 a 6 semanas ele já tem a mesma microbiota que a mãe tem, né? Então é extremamente importante que essa mãe tenha uma microbiota modulada pela alimentação e, se possível, por uma suplementação de probiótico. É interessante. E também não só a mãe, sabe, Bárbara? Assim, é importante a gente entender que esse bebê ele não está no colo só da mãe. Obviamente, nos primeiros dias, nos primeiros meses, tudo é mãe. É só mãe. Mas esse bebê vai no colo do pai. Esse bebê, ele encosta na pele do pai. O pai respira, beija, fica perto. Se esse bebê tem babá, também é importantíssimo, né? Para que a gente faz? Se essa mãe vai tomar probiótico, se tem uma babá que também toma conta desse bebê, que pega esse bebê no colo, que chega próximo desse bebê. Então, se é um consenso onde precisa ter suplementação de probiótico, a babá também precisa tomar. O pai também precisa tomar, né? Então, por isso que é tão importante a gente salientar isso, né? Porque às vezes a mãe acha que tem uma vontade muito grande de estar tomando um probiótico muito bom, mas esquece do restante,
né? Tem outras pessoas tendo contato com esse bebê também, né? Porque a microbiota desse bebê é modulada pela microbiota da mãe e também do ambiente. Por isso que muitos pediatras recomendam, inclusive, caso essa família tenha um pet em casa, é muito legal para a microbiota do bebê, porque ele vai ser modulado pelo ambiente, principalmente quando ele vai começar a pegar as coisas, vai para o chão, vai para o tapetinho. Tem ali micro-organismos também. Então, A gente chama muito carinhosamente de vitamina N e vitamina S. Exatamente, exatamente. É. Tem coisas que são até mais importantes É. para a microbiota desse bebê, né? Para o desenvolvimento dessa microbiota, do que a gente se apoiar somente a um probiótico, né? Exatamente. Se caso essa mãe... E pode levar essa família toda para um sítio no final de semana, é muito melhor do que suplementar um probiótico, né, Aline? Exatamente. Mas, assim, eu gosto do probiótico, sabe? Assim, quando a gente, no caso da gestação, toda mulher gestante é desbiótica, né? A gente já tem uma alteração dessa microbiota intestinal. Então, se a gente puder ter ali uma suplementação de probiótico, por que não? Desde que a base esteja sendo bem feita. Desde que a alimentação seja muito boa. Se a gente puder complementar com essa outra cerejinha do bolo, que é o probiótico, por que não, né? E aí sempre variar essas cepas. É importante ter uma variedade. Às vezes a gente vem produtos no mercado, por exemplo, de uma cepa só, de bilhões, 20 bilhões de uma cepa só. Às vezes é melhor a gente ter 10 bilhões de 10 cepas diferentes e você vai rotacionando esses produtos para ter diferentes cepas ali ao longo desse período. Então, assim, em relação à suplementação, a gente tem ainda, só para fechar esse raciocínio, a gente tem ainda muita coisa pela frente, a gente precisa ter um senso crítico muito grande, mas a gente ainda tem alguns estudos relacionando a questão dos probióticos, mas como nutricionista, o importante é que a gente construa essa base primeiro e a suplementação de probiótico ela vem para complementar. Perfeito. Gente, vamos encerrar aqui. Acho que teve uma pessoa que te perguntou uma coisa que eu não sei, eu acredito que não seja. Foi a Aline. Você pode dizer quando podemos introduzir leite derivados? Foi da Pri Gomes. Para a mãe ou para o bebê? Acredito eu não tô sabendo. A mãe, se ela não tem nenhum tipo de sensibilidade ou de intolerância, não tem nenhuma restrição ela consumir, desde que esse bebê não seja alérgico à proteína do leite de vaca. Agora, em relação ao bebê, aí a Bárbara que vai me ajudar nessa parte, porque eu sou nutricionista de adulto. Eu tenho uma profissional na minha equipe que cuida dos bebês. Para o bebê. A partir de um ano, gente, que a gente introduz. Só que a gente pode aproveitar a janela imunológica de 6 a 12 meses e oferecer, assim, pontualmente, só para crianças, às vezes, que têm aleitamento materno exclusivo, que não tomou fórmula, por exemplo. Então, ela não teve contato com a proteína do leite de vaca na fórmula. Aí a gente, assim, coloca, assim, bem pontualmente, às vezes faz um legume num pouquinho de manteiga e tudo, mas, assim, 2, 3 vezes ali. Só para esse bebê ter contato, né? Só para ter o contato com a proteína. Depois de um ano, que aí seria, assim, ele pode conhecer um iogurte de boa qualidade, né? Um iogurte de 2 ingredientes, um queijo aí feito de leite pasteurizado, com pouquíssimos ingredientes também, né? O pãozinho de queijo, que nós somos mineirinhos, a gente gosta. Enfim, alguma receita que leve a preparação da manteiga e tudo. Aí isso aí de uma forma mais rotineira a partir de um ano. Isso mesmo, Pri, né? E aí, Pri, o que eu faço na minha prática clínica com as minhas pacientes, né? Como eu disse, eu atendo adultos, eu não restringo na gestação. Então, assim, durante a gestação, a Bárbara sabe disso, a gente conversou sobre isso. Bárbara, consome um queijinho de vez em quando, até o próprio glúten também, consome de vez em quando um pãozinho. É importante que esse bebê já desde um ambiente uterino, ele já tem ali o contato com essas proteínas, para que não seja uma grande novidade. A gente, durante a janela imunológica, ele já tenha tido contato com essas proteínas durante esse período gestacional. E também através do leite materno. Então, a gente não faz dieta restritiva, né, para a mãe que amamenta, que é uma coisa que hoje em dia é uma moda, né? Hoje em dia, assim, qualquer choro diferente do bebê, todo mundo sai cortando um tanto de coisa. Pobre coitado do brócolis, feijão, uma lista enorme que roda, assim, parece que roda até grupo de mães. Isso deve ser feito de uma forma muito individualizada, gente, assim. Porque é sacrificante fazer uma dieta restritiva bem feita. Então, isso deve ser orientado pelo profissional e nunca excluir várias coisas ao mesmo tempo.
e sem previsão de retorno, porque a provocação ela é muito importante. Você, inclusive, desconfia talvez de uma alergia a um alimento, você exclui, mas depois tem que voltar para confirmar se era aquilo mesmo, né? Então, durante a lactação, a gente tem que ter muito cuidado também com essas dietas restritivas. Sim. Deixa eu só fazer um alerta, Bárbara. Eu não sei se isso procede, mas eu acho que se a gente passar de 1 hora, se você não consegue salvar a live, você quer salvar, Ai, meu sair, Deus. salvar e a gente volta para finalizar? Ué, vamos fazer isso então. Vamos, gente, a gente volta. É só para garantir que A vai ficar gente salva. volta. É, boa.